Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura temos como que quase 3 introduções ao texto propriamente dito. Uma primeira que é o comum, leitura do livro de Jeremias. Depois uma segunda que é uma adaptação, muitas vezes, que é feito às perícopes para que não comecem de forma abrupta. Eis o que diz o Senhor. E depois uma terceira, já no corpo da leitura, mas que diz o tom com que deve ser lida a leitura. Sobretudo esta frase, que é o motivo da proclamação. Soltai brados, portanto, um tom alto, um tom de brado, precisamente, para se fazer ouvir, para proclamar tudo num tom mais agudo. Enaltecer. Portanto, e aqui fazer bem estes 2 pontos, porque vem aqui aquilo que é para dizer em voz alta: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Portanto, dizê-lo num tom alto e agudo. Depois temos aqui, vou trazê-los das terras do norte e reuni-los nos confins do mundo. Ao dizer estes confins do mundo, ver como uma coisa ao horizonte, longínqua, que dizê-lo dessa forma, e vou reuni-los dos confins do mundo, como se eles viessem, como se nós estivéssemos a ver a vir de longe. Depois, nestes 2 conjuntos, temos um aspecto negativo e um aspecto positivo, ou 2 negativos e 2 positivos. Vem o cego e o coxo, como pessoas que padeceram dos horrores da guerra com os babilónios. Preciso saber que Nabucodonosor cegou o rei de Israel, os coxos, feridos de guerra, etc. E depois, mas também vem a esperança. Vem aquela que vai ser mãe e aquela que já deu à luz. Portanto, vem aqueles que são a marca da derrota, mas também vem aqueles que são, neste caso aquelas, a mulher que vai ser mãe e a mulher que deu à luz, que são um sinal de esperança, de vida no futuro. Aqui também temos 2 aspectos, um negativo e este conjunto positivo. Eles partiram com lágrimas nos olhos, mas regressam no meio de consolações, serão levados às águas correntes por um caminho plano. Portanto, a recordação do passado difícil, mas a projeção num futuro risonho. E depois, esta última frase é a assinatura. Deus que assina o seu pacto. Porque eu sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Portanto, aqui está aquilo que Deus diz e, no fim, assina. Nesta leitura é preciso ter em atenção, sobretudo, as articulações lógicas, ou a maneira como as proposições, as frases se encadeiam no raciocínio. Portanto, no princípio temos é constituído, e não em favor dos homens, nas suas relações com Deus, mas nunca perder este para. É constituído para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Tudo o que está entre deve ser lido de forma compreensível naturalmente, mas de forma a que nunca se perca esta ligação do é constituído para. Depois, o mesmo na frase seguinte, uma frase longa, assim como a anterior, ele pode ser compreensivo porque e por isso, etc. Não é? Portanto, o compreensivo espera ou tende para este porque e depois o porque
introduz o por isso. Portanto, articular bem de forma clara para que se perceba esse encadeamento lógico. Da mesma forma, aqui, assim também não foi Cristo que se tomou para si a glória, etc. Não é? Assim também. Porque, por isso, assim também. Portanto, articular bem e dar bem a entender essas, não só a articulação da pronúncia, mas a articulação lógica do texto. E depois, aqui, ler de forma diferente do resto do texto, esta citação do Salmo. Aquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, dar um tom diferente, um tom mais declamativo. Aqui estamos no raciocínio teológico. E depois, depois entra uma citação do Salmo, dar-lhe esse tom mais declamativo.